Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade. Aproveitamos o ensejo e agradecemos pela semana que finda, pela semana vindoura, por todas as bênçãos e proteção que recebemos e que ainda vamos receber. Graças a Deus. Estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Item, lembrança da existência corporal. E hoje nós vamos ver as questões de 315 a 319. Na questão 315, Kardec pergunta: aquele que abandonou trabalhos de arte ou de literatura, conserva por suas obras o amor que lhes tinha quando era vivo? Então aqui Kardec quer saber se aqueles espíritos que quando estavam na Terra, trabalhavam com a arte, dedicaram a sua vida à arte, à literatura, se ao retornar para o plano espiritual, se continua tendo o mesmo amor, do que quando estava encarnado aqui na Terra. E os espíritos respondem, de acordo com a sua elevação. Então, esse amor, por aquilo que ficou na Terra, vai se dar de acordo com a elevação do espírito. Julga-os sob um ponto de vista e frequentemente se arrepende de coisas que admirava antes. Na questão 316, Kardec pergunta: o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra pelo progresso das artes e da ciência? Ou seja, os espíritos, eles permanecem interessados, pelo trabalho executado aqui na Terra, referente ao progresso da arte e da ciência, e recebe como resposta: isso depende de sua elevação ou da sua missão que deve desempenhar. O que vos parece magnífico é muitas vezes pouca coisa para certos espíritos, que a consideram como um sábio vê a obra de um estudante. Ele tem considerações pelo que pode contribuir para a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Questão 317. Os espíritos, após o desencarne, conservam o amor à pátria? É sempre o mesmo princípio, responde os espíritos. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria está onde há mais pessoas que lhe inspirem simpatia. E agora eu vou ler o comentário de Kardec, o Kardec ele faz um comentário referente a essas três perguntas, onde ele traz conceitos bastante claros e objetivos para o nosso entendimento. Então ele diz assim: a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam infinitamente em razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Então, o espírito, a maneira como o espírito vê as coisas, vai variar, como ele diz aqui, de acordo com o desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem na Terra jornadas de curta duração,
Tudo o que se faz na terra é tão mesquinho em comparação às grandezas do infinito. As coisas que os homens mais dão importância são tão infantis a seus olhos, que eles aí encontram pouco atrativos, a menos que seja em missão com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem mediana se encontram entre nós mais frequentemente, porém já consideram as coisas sob um ponto de vista mais elevado do que quando encarnados. Agora, os espíritos vulgares, nos diz Kardec, são a maioria e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível no globo terrestre. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, gostos e tendências que possuíam quando encarnados, né? Como ainda estão moralmente, né, numa situação mais inferior, está muito próximo, né, às tendências de quando estava encarnados. Conservam, né, essas tendências ainda. Eles se intrometem nas nossas reuniões, nos negócios e nas ocupações, e nelas tomam parte mais ou menos ativa, de acordo com o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, estimulam e se deliciam com os que a elas se entregam. Entre eles, há alguns mais sérios, que veem e observam para se instruir e se aperfeiçoar. Então, em relação aos espíritos ainda em condições inferiores, né, que Kardec cita aqui, né, que ele diz que esses estão muito próximos de nós e acabam muitas vezes, né, se intrometendo em nossas vidas, mas eles só se intrometem em nossas vidas porque nós abrimos espaços para que isso aconteça, né? Não somos vítimas de nada, né? Porque tudo vai acontecer de acordo com a lei da afinidade. Então, se os meus pensamentos, se os meus desejos, as minhas ações se afinam, né, com os espíritos inferiores, então eu abro portas e janelas para que eles cheguem até mim. Caso contrário, né, eles não conseguem manipular. Né? Se o meu pensamento estiver de forma elevada, meus sentimentos e as minhas ações, eles não conseguem manipular. Questão 318. As ideias dos espíritos desencarnados se modificam quando estão na erraticidade? Erraticidade é um período, né, entre uma reencarnação e outra. Então, quando ele está esperando uma nova oportunidade de reencarnar, as ideias desse espírito, ele vai se modificar? E aí Kardec recebe como resposta: se modificam muito, sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Então, à medida que o espírito ele vai se desmaterializando, então ele começa a ver, né, as coisas, a vida de uma outra forma. E aí o pensamento dele, né, as ideias dele vai sim modificar-se. Caso contrário, não.
Ele pode algumas vezes permanecer por muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas com mais clareza. É então que procura os meios de se aperfeiçoar. Então, conforme ele vai se desmaterializando, ele vai procurando, caminhos para se aperfeiçoar. Ele vai sentindo a necessidade de que é preciso pôr em prática, ações para que possa se elevar cada vez mais. 319. Uma vez que o espírito já viveu a vida espírita em vidas anteriores, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Resposta: é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao seu despertar. Mais tarde, reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que a lembrança do passado lhe vem e que se apaga a impressão da vida terrestre. E aí ele pede aqui para retornarmos à questão 163, Porque na questão 163, que fala sobre perturbação espiritual, no capítulo 3, retorno à vida corporal, Kardec pergunta: a alma ao deixar o corpo tem imediatamente consciência de si mesma? E aí ele responde: consciência imediata não. Então, quando a alma deixa o corpo, de imediato ela ainda não tem uma consciência e vai passar por um tempo de perturbação, Mas quando esse tempo, que vai depender de espírito para espírito, ele passa, aí sim o espírito vai tomando consciência. Então vamos às vibrações dessa noite, Vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus e amorosamente vibremos. Luz, paz e saúde ao planeta Terra e a toda a natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado aqui na Terra. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos hospitais, pelas escolas, pelos abrigos, pelos asilos, pelos templos religiosos, pelos presídios. Vibremos pelo reajuste e união de todas as famílias, que o perdão, a compreensão, o diálogo e o amor sejam o alicerce de cada lar. Vibremos pelos trabalhadores e por aqueles que encontram-se desempregados. Vibremos pelos nossos irmãos em condição de rua, pelas crianças e jovens do planeta, para que sigam o caminho do Evangelho do Cristo. Vibremos pelos idosos, pelos governantes de todas as nações, desejando que governem com equilíbrio e amor. Vibremos também pela solidariedade e respeito entre as pessoas, por todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual, para que seja um retorno de luz, de paz. Vibremos por todos aqueles que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. Vibremos pelos nossos familiares, por nossos amigos, colegas de trabalho, por nossos vizinhos. Vibremos reconciliação com os nossos desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos pelo nosso lar e, com a permissão de Deus e de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças que são necessárias.
Vibremos resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. E com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. E que esta oração, que as vibrações dessa oração ensinada por Jesus, possa chegar a todos os nossos irmãos que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida, restaurando a fé e a confiança de cada um deles. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Pão nosso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos também a Jesus, a Maria de Nazaré, os nossos anjos de guarda e a toda a espiritualidade amiga que cuida com muito carinho de cada um de nós. Que a doce paz de Jesus esteja hoje e sempre com todos. Um excelente final de semana a todos, um grande abraço e até a próxima oportunidade, se assim for permitido por Deus e por Jesus.